Primeiro Reis. Melahim Aleph. Capítulo 21. Depois disso, houve o caso do vinhedo que pertencia a Nabote, o jezreelita. Esse vinhedo ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Chamarum. Acabe disse a Nabote: Dê-me o seu vinhedo para eu fazer uma horta, pois ele fica perto da minha casa. Eu lhe darei em troca um vinhedo melhor. Ou, se você preferir, eu lhe darei o valor dele em dinheiro. Mas Nabote disse a Acabe: Em respeito a Ial, eu jamais lhe daria a herança dos meus antepassados. Portanto, Acabe entrou na sua casa contrariado e abatido porque Nabote, o jezreelita, lhe tinha dito: Não lhe darei a herança dos meus antepassados. Então ele se deitou na sua cama, virou o rosto e não quis comer nada. Jezabel, sua esposa, foi falar com ele e perguntou: Por que você está tão triste que não quer comer? Ele lhe respondeu: Porque eu disse a Nabote, o jezreelita: Venda-me o seu vinhedo. Ou, se preferir, eu lhe darei outro vinhedo em troca. Mas ele disse: Não lhe darei o meu vinhedo. Jezabel, sua esposa, disse-lhe: Você não é o rei de Shau. Levante-se, coma alguma coisa, e que o seu coração se alegre. Eu lhe darei o vinhedo de Nabote, o jezreelita. Assim, ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou as cartas com o selo dele e enviou as cartas aos anciãos e aos nobres que moravam na cidade de Nabote. Ela escreveu nas cartas: Proclamem um jejum e façam Nabote sentar-se diante do povo. E façam 2 homens imprestáveis sentar-se em frente a ele e testemunhar contra ele, dizendo: Você amaldiçoou o Criador e ao rei. Depois levem-no para fora da cidade e apedrejem-no até a morte. Portanto, os homens da cidade de Nabote, os anciãos e os nobres que moravam naquela cidade, fizeram exatamente como estava escrito nas cartas que Jezabel lhes tinha enviado. Proclamaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se diante do povo. Então 2 homens imprestáveis vieram, sentaram-se em frente a Nabote e testemunharam contra ele na frente do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou o Criador e ao rei. Depois o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, ela disse a Acabe: Vá, tome posse do vinhedo que Nabote, o jezreelita, não quis lhe vender, pois Nabote não está mais vivo. Ele está morto. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, desceu imediatamente ao vinhedo de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dele. Mas Elial, o tisbita, recebeu a seguinte palavra de Ial: Vá depressa ao encontro de Acabe, rei de Shau, que está em Chamarum. Ele está no vinhedo de Nabote, pois foi para lá a fim de tomar posse dele. Diga-lhe: Assim diz Ial: Você assassinou um homem e também tomou o terreno dele? Diga-lhe também: Assim diz Ial: No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu próprio sangue. Acabe disse a Elial: Então, meu inimigo, você me achou. Ele respondeu: Achei. O Criador disse: Visto que você está determinado a fazer o que é mal aos meus olhos, saiba que vou trazer uma calamidade sobre você, e vou exterminá-lo e eliminar em Ishal todos os do sexo masculino da casa de Acabe, incluindo o desamparado e o fraco. E farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e levou Ishal a pecar. Ial também falou a respeito de Jezabel: Os cães devorarão Jezabel no terreno em Jezeel. Os da casa de Acabe que morrerem na cidade, os cães devorarão, e os que morrerem no campo, as aves dos céus comerão. Certamente nunca houve ninguém tão determinado a fazer o que é mal aos meus olhos, como Acabe, que foi instigado por Jezabel, sua esposa. Ele agiu do modo mais detestável possível, seguindo ídolos repugnantes, como faziam todos os amorreus, que eu, o Ial, tinha expulsado de diante dos Ixalitas. Assim que Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu o corpo com pano de saco e começou a jejuar. Ele se deitava em pano de saco e andava abatido. Então Elial, o tisbita, recebeu a seguinte palavra de Ial: Você viu como Acabe se humilhou por minha causa? Visto que ele se humilhou diante de mim, não trarei a calamidade durante a vida dele. Trarei a calamidade sobre a casa dele nos dias do seu filho.
1 Reis. Melahim Aleph. Capítulo 22. Por 3 anos não houve guerra entre a Síria e Ishal. No 3º ano, Jeosafá, rei de Alda, foi ao rei de Ishal. O rei de Ishal disse então aos seus servos: Vocês não sabem que Ramote de Gileade pertence a nós. E ainda assim, estamos hesitando em tomá-la de volta do rei da Síria. Ele perguntou então a Jeosafá: Você vai comigo lutar em Ramote de Gileade? Jeosafá respondeu ao rei de Ishal: Eu estarei com você. O meu povo estará com o seu povo. Os meus cavalos estarão com os seus cavalos. Mas Jeosafá disse ao rei de Ishal: Mas por favor, primeiro procure saber qual é a palavra de Iau. Então o rei de Ishal reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: Devo ir à guerra contra Ramote de Gileade, ou não? Eles responderam: Vá, e Iau a entregará nas mãos do rei. Jeosafá disse então: Será que não há um profeta de Iau aqui? Vamos consultar o Criador por meio dele também. Então o rei de Ishal disse a Jeosafá: Há mais um homem por meio de quem podemos consultar a Iau, mas eu o odeio, pois ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, só coisas más. É Micaías, filho de Imlá. No entanto, Jeosafá disse: O rei não deve dizer uma coisa dessas. Portanto, o rei de Ishal chamou um oficial da corte e disse: Depressa, traga Micaías, filho de Imlá. O rei de Ishal e Jeosafá, rei de Alda, estavam sentados, cada um no seu trono, com as suas vestes reais, na eira que ficava junto à entrada do portão de Chamarum, e todos os profetas estavam profetizando diante deles. Então Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si chifres de ferro e disse: Assim diz Iau: Com estes chifres você golpeará os sírios até os exterminar. Todos os outros profetas profetizavam a mesma coisa, dizendo: Suba a Ramote de Gileade, e o amo será bem-sucedido, e Iau a entregará nas mãos do rei. Então o mensageiro que foi chamar Micaías lhe disse: Saiba que todas as palavras dos profetas são favoráveis ao rei. Por favor, que as suas palavras sejam iguais às deles e diga algo favorável. Mas Micaías disse: Tão certo como Iau vive, tudo que Iau me disser é o que falarei. Então ele se apresentou ao rei, e o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade, ou não? Ele respondeu imediatamente: Vá, e o amo será bem-sucedido, e Iau a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes preciso pô-lo sob juramento para não me dizer nada a não ser a verdade em nome de Iau? Então ele respondeu: Vejo todos os ixalitas espalhados pelos montes como ovelhas sem pastor. Iau disse: Eles não têm dono. Que cada um volte em harmonia para sua casa. O rei de Ishal disse então a Jeosafá: Eu não lhe disse que ele não ia profetizar coisas boas a meu respeito, só coisas más? Micaías continuou: Portanto, ouça a palavra de Iau. Vi Iau sentado no seu trono e todo o exército dos céus em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E Iau disse: Quem enganará Acabe, para que ele suba a Ramote de Gileade e morra lá? E um dizia uma coisa, ao passo que outro dizia outra coisa. Então o espírito veio, ficou de pé perante Iau e disse: Eu o enganarei. Iau lhe perguntou: Como você fará isso? Ele respondeu: Eu irei e me tornarei um espírito enganoso na boca de todos os profetas dele. Então ele disse: Você o enganará, e ainda mais, será bem-sucedido. Vá e faça isso. E agora Iau pôs um espírito enganoso na boca de todos estes seus profetas, mas Iau declarou que o amo sofrerá uma calamidade. Então Zedequias, filho de Kenaaná, se aproximou e deu uma bofetada em Micaías, e disse: Quer dizer que o espírito de Iau me deixou para falar com você? Micaías respondeu: Você terá certeza disso no dia em que entrar no quarto mais secreto para se esconder. Então o rei de Ishal disse: Leve Micaías e entregue-o a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. Diga-lhes: Assim diz o rei: Ponham este homem na prisão e deem a ele uma porção reduzida de pão e água.
até eu voltar em harmonia. Mas Micaías disse: Se o amo realmente voltar em harmonia, Iau não falou comigo. E acrescentou: Ouçam isso, todos os povos. Então o rei de Shau e Jeosafá, rei de Alda, subiram a Ramote-Gileade. O rei de Shau disse a Jeosafá: Vou me disfarçar e entrar na batalha, mas você deve usar as suas vestes reais. Assim, o rei de Shau disfarçou-se e entrou na batalha. O rei da Síria tinha dado a seguinte ordem aos 32 chefes dos seus carros de guerra: Não lutem com ninguém, nem com o pequeno nem com o grande, apenas com o rei de Ishau. Por isso, assim que os chefes dos carros de guerra viram Jeosafá, disseram: Com certeza é o rei de Ishau. E foram em sua direção para atacá-lo. Então Jeosafá começou a gritar por socorro. Assim que os chefes dos carros de guerra viram que não era o rei de Ishau, pararam de persegui-lo. Mas certo homem atirou ao acaso com seu arco e atingiu o rei de Ishau entre as juntas da sua cota de malha. Então o rei disse ao condutor do seu carro de guerra: Dê a volta e leve-me para fora da batalha, pois fui gravemente ferido. A batalha continuou intensa durante aquele dia, e tiveram de manter o rei em pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue do ferimento escorria dentro do carro de guerra, e ele morreu ao entardecer. Por volta do pôr do sol, um grito ressoou entre os soldados: Cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Chamarum. Eles enterraram o rei em Chamarum. Quando lavaram o carro de guerra junto ao reservatório de Chamarum, os cães lamberam o sangue dele e as prostitutas se banharam ali, segundo a palavra que Iau havia falado. Quanto aos outros acontecimentos da história de Acabe, tudo o que ele fez, a casa de marfim que construiu e todas as cidades que construiu, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Shau. Então Acabe descansou com os seus antepassados, e Acasias, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Jeosafá, filho de Asa, havia se tornado rei sobre Alda no 4º ano de Acabe, rei de Shau. Jeosafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 25 anos em Ial-Shalaim. O nome da sua mãe era Zuba, filha de Sili. Ele andava em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles, e fez o que era certo aos olhos de Ial. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Jeosafá manteve relações pacíficas com o rei de Ishau. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeosafá, suas grandes realizações e suas guerras, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Alda. Ele também eliminou do país o restante dos prostitutos de templo, que ainda sobravam dos dias de Asa, seu pai. Naquela época, não havia rei em Edom. Um governante distrital atuava como rei. Jeosafá também fez navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, mas os navios não foram porque naufragaram em Ezion-Geber. Foi então que Acasias, filho de Acabe, disse a Jeosafá: Deixe os meus servos ir com os seus servos nos navios. Mas Jeosafá não aceitou. Então Jeosafá descansou com seus antepassados e foi enterrado com seus antepassados na cidade de David, seu antepassado, e Jeorão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei sobre Shau, em Chamarum, no 17º ano de Jeosafá, rei de Alda, e reinou sobre Shau por 2 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Iau e andava no caminho do seu pai e da sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que tinha levado Ishau a pecar. Ele servia a Baal e se curvava diante dele, e ofendia a Iau, o criador de Ishau, assim como seu pai tinha feito.